Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gutenberg Ferreira, sou membro do PET de Engenharia Elétrica. Estou aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade na nossa playlist de resoluções de questões do ENAD de 2019 referente à Engenharia Elétrica. Então, sem mais delongas, vamos para mais uma resolução de questão. Olá pessoal, estou de volta aqui com vocês. Dessa vez trazendo a questão 24, da prova de Engenharia Elétrica do ENAD de 2019, dando continuidade aqui à nossa playlist de resoluções de questões. E essa questão que estou trazendo agora é uma questão que fala acerca do conteúdo de eletrônica de potência, mais precisamente sobre retificadores trifásico em ponte. E o enunciado da questão diz o seguinte: o retificador trifásico, conhecido como ponte de Graves, é um conversor de potência utilizado em aplicações de média e alta tensão. É empregado em sistemas de transmissão de alta tensão e corrente contínua, carregamento de bateria, processo de eletrólise, operação de motores de corrente contínua, fontes de potência controlada, sistema de iluminação controlada e equipamentos de tração. Aí a questão traz a seguinte figura, A figura 1 mostra a topologia de um retificador trifásico controlado em ponte. Aqui a gente vê, o retificador, que tem uma carga de tensão VL aqui. A gente tem um gerador trifásico, como diz na questão, ligado em estrela, Portanto, informação aqui, com centro estrela aterrado. A gente tem aqui um aterramento. E a gente pode ver que a gente tem aqui um grupo de tiristores, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, 6 tiristores em ponte. E vamos dar continuidade à questão aqui. Na figura 2, posta a seguir, são mostrados os resultados gráficos das principais formas de onda de tensão do referido retificador trifásico, considerando-se carga resistiva, tiristores ideais e uma tensão eficaz de alimentação de linha igual a 220 volts. Aí aqui a gente tem a questão, que mostra como está exemplificado aqui o nosso gráfico da tensão na carga, VL, esse gráfico destacado em vermelho. E aqui a gente tem as tensões do nosso gerador, a tensão trifásica, destacada em azul. Aqui é um gráfico de tensão por graus, e a gente vai dar continuidade aqui na nossa questão. Na tabela a seguir são listados os intervalos e as respectivas tensões geradas pelo circuito. E aqui a gente pode ver esse gráfico, que traz o grupo positivo e o grupo negativo de tensões, e também traz a tensão na carga, a tensão VL, que a gente destacou anteriormente. Lembrando, pessoal, que é importante que essa figura 2 aqui, o enunciado dela traz que a gente deve considerar que a carga é resistiva. Talvez essa seja uma informação importante para a resolução da nossa questão. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Com base nessas informações, avalie as afirmações a seguir. Aí diz o seguinte, a primeira afirmação: a carga é submetida a uma tensão de fase e... Vamos destacar isso aqui. A carga é submetida a uma tensão de fase. E na saída do circuito acontece uma condução contínua. Vamos analisar aqui essa afirmação. Primeiro vamos ver essa parte aqui que diz respeito à submissão da tensão na carga. Pessoal, aqui nessa primeira figura, a gente percebe, como eu destaquei, que a gente tem um gerador trifásico, ligado em estrela aterrado, e a gente sabe que para a gente ter uma tensão de fase aqui, de fato, uma alimentação de tensão de fase, a gente deveria ter um fio neutro, porque, veja bem, esse primeiro tiristor aqui, T1, chega a uma tensão VA, e nesse tiristor T2 chega uma tensão VB. Aqui chega uma tensão VC, T6. E em T3 também, VC. Se a gente tem, a partir dessa análise, tensões VA, VB e VC, e chega na nossa carga, como mostra também esse gráfico aqui, da tensão na carga, VAB, VAC, VBC, ou seja, tensões de linha, a gente sabe que tensões entre fases, como mostra aqui também nessa outra tabela,
VAB, VAC de tensões na carga, a gente tem um gerador trifásico, né, ligado em estrela aterrado, tensões VA, VB e VC, e chega na carga tensões entre fases, né, entre VA e VB, VB e VC, como mostra esses gráficos. Então, a carga é submetida a uma tensão de linha, porque tensão entre fases, né, a gente sabe que é tensão de linha e não tensão de fase. Então, essa afirmativa aqui está errada. Já é suficiente para dizer que ela está errada. Afirmação 2. Os tiristores do grupo positivo são T1, T2 e T3. Já os tiristores do grupo negativo são T4, T5 e T6. Vamos analisar aqui. A questão diz que tanto T1 quanto T2 quanto T3 são grupo positivo. E T4, T5 e T6 são grupo negativo. Pessoal, vamos analisar aqui. Ó. Quando a gente tem essa tensão VA, VB e VC chegando nesses respectivos pontos aqui destacados, né? E quando esses tiristores estão polarizados, esses caras, T1, T2 e T3, estão diretamente polarizados e T4, T5 e T6 estão reversamente polarizados. Concordam? Então, de fato, né, quando a gente aplica aqui a alimentação no circuito por essas três fases, esses caras, T1, T2 e T3, conduzirão somente o ciclo positivo de tensão até a carga. E de forma análoga, né, T4, T5 e T6 conduzirão somente o ciclo negativo de tensão até a carga. Como a gente poderia mostrar aqui através desse gráfico. Sei lá, a gente poderia traçar aqui, ó. A gente poderia traçar aqui essa reta, né? E considerar que o ciclo positivo seria esse ciclo, né? Passaria por T1, T2, T3 e o ciclo negativo, que seria esse ciclo, passaria por T4, T5 e T6, né? Como mostra aqui nessa figura 1. Então, de fato, os tiristores do grupo positivo são T1, T2 e T3, né, como destaca na afirmação, e T4, T5 e T6 seriam os tiristores do grupo negativo de tensão. Então, essa afirmativa é verdadeira. A terceira afirmação diz o seguinte: a tensão de saída apresenta uma variação de tensão de Ripple de 131,4801. Vamos lá. Para a gente analisar aqui qual é de fato, a variação de tensão de Ripple, a gente tem que analisar a tensão da carga, né? E como é que a gente faz isso? A gente vê aqui que a gente tem uma tensão máxima na carga, né? Nesse gráfico vermelho aqui, que é o gráfico de tensão na carga, de 311,0852 volts. E a gente tem aqui a tensão mínima de 179,6051. Para a gente saber qual a variação de tensão de Ripple, né, na tensão de saída, que é a tensão da nossa carga, a gente tem que fazer a variação de tensão, né, máxima entre a tensão máxima e mínima, para a gente saber de fato qual vai ser a variação de tensão de Ripple. Então, essa diferença vai nos dar esse valor de variação. Então, a gente tem aqui 311. Vou fazer aqui. Variação de V de Ripple é igual a VL máximo menos VL mínimo. A gente tem aqui um VL máximo como destacado de 311,0852 e a gente tem, né, um VL mínimo de 179,6051. Fazendo essa diferença, pessoal, de fato a gente vai obter aqui uma variação de tensão de Ripple. Vou voltar aqui. De tensão de Ripple igual a 131. Vocês podem comprovar aí os cálculos via calculadora, 0,01 volts.
Então, né, essa seria a nossa variação de tensão de Ripple. E a afirmativa traz que, de fato, a tensão de saída apresenta uma variação de tensão de Ripple de 131,4801 volts, né, que foi o valor que a gente obteve aqui. Então, essa afirmativa, portanto, pessoal, é verdadeira. E agora vamos para a quarta afirmativa. Diz o seguinte: os tiristores são disparados no ângulo de alfa de 60 graus. No ângulo alfa de 60 graus. Vamos analisar aqui. Eu acho que é importante a gente analisar esse gráfico aqui. Ele vai nos possibilitar chegar a essa conclusão dessa afirmação 4. A gente percebe que o ângulo alfa está destacado aqui, ó. E a questão diz que os tiristores são disparados no ângulo alfa de 60 graus. A gente tem aqui o valor de alfa, né? Pessoal, eu falei, né, na afirmativa, analisando a afirmativa 1, né, a gente chegou na seguinte conclusão de que a gente tem uma tensão na carga entre fases. Então, a gente tem uma tensão de linha. A gente sabe que a tensão de linha ela é defasada de 30 graus, né? Então, como de fato mostra aqui no gráfico, né? A gente começa aqui, esse ângulo alfa começa já em 30 graus. Isso se dá, de fato, pela defasagem, né, angular de 30 graus da tensão de linha. Para a gente analisar aqui qual é o valor de alfa, a gente vê aqui que alfa está entre 30 e 55, 60, por aí mais ou menos. E a questão diz que os tiristores são disparados no ângulo de alfa igual a 60, né? Mas veja bem, não é 60 o disparo do ângulo, do ângulo, né, de fato, dos tiristores. Como esse ângulo aqui, alfa, já começa em 30 graus, né, a gente poderia afirmar isso se esse ângulo fosse isso tudo aqui, ó. E daí ainda íamos ter, né, um valor aproximado. Né, mas como não tem, né, não tem esse ângulo não começa daqui, ele já está defasado 30 graus, então esse ângulo é o valor de 30 até mais ou menos aqui entre 55 e 60 graus, né? 55 graus. Então, de fato, esse ângulo alfa está em torno de 25 graus. E isso é diferente de 60 graus, que é o que traz a afirmativa 4. Então, essa afirmativa não é verdadeira, é falsa. E a gente chega à conclusão de que apenas 2 e 3 são verdadeiras. E a questão pede, né, pergunta o que é correto, quais afirmativas são corretas. É correto apenas o que se afirma em. A gente viu que 2 e 3 são verdadeiras, portanto, a resposta da questão é a alternativa C. Apenas 2 e 3. É isso aí, pessoal. Dessa forma, se encerra mais uma resolução de questões aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E até a próxima questão, se assim tudo der certo. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau.